Ai, ai, DC, é por isso que eu te amo. É por isso que eu te amo, DC. De vez em quando você vai lá e quando ninguém bota fé, você faz uma história muito boa, extraordinária e até emocionante. Porque foi isso que ela fez nessa última edição de Liga da Justiça Infinite, que é aquela HQ que tá continuando o universo do desenho da Liga da Justiça. E pra quem tá ligado, essa também é aquela HQ que deu toda uma polêmica por causa da capa dela com o Darkseid beijando a Mulher Maravilha. Nas redes sociais não gostaram daquela capa, estavam xingando os escritores, estavam fazendo um monte de coisa. Deu toda uma polêmica por causa dessa capa aí. E eu também tava acreditando que essa história fosse ser muito ruim. Mas a verdade é que ela me pegou completamente desprevenido. E esse beijo aí da Mulher Maravilha com o Darkseid, na verdade, foi o maior clickbait da DC. Porque não acontece esse beijo. Ou melhor, não acontece do jeito que a gente pensa que vai acontecer. E você pensando que era só youtuber que fazia clickbait, né? Ah, amigo, de jeito nenhum. As HQs fazem isso há uns 80 anos. Só que na época não se chamava clickbait. Mas assim, ó, vamos falar um pouco dessa HQ porque ela tá muito legal e vale a pena. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado. Então, essa história que a gente vai contar aconteceu na HQ Justice League Infinite número 4. Desde a primeira edição, a Liga da Justiça tá enfrentando uma ameaça que envolve multiverso. Tem alguma coisa meio que alterando o tecido do multiverso, e isso vem trazendo pessoas de um universo pro outro num piscar de olhos. Por exemplo, na primeira edição apareceu o Superman do mal na Terra principal dessa liga. E na edição número 3, a Mulher Maravilha desse universo foi uma das afetadas. Ela estava de boas conversando com o Batman, quando de repente ela desapareceu e o Batman encontrou apenas a tiara dela, o laço da verdade e uma caveira. E inclusive tem uma reação muito boa do Batman, dele totalmente pistola. E isso daí é muito legal porque o Batman desse universo, ele tem sentimentos pela Diana. Ele realmente gosta dela. E no desenho clássico da Liga, a gente tem vários momentos que o Batman tem esse sentimento pela Diana. E aqui, nessa HQ, eles foram exemplares na própria reação do Batman, dizendo através de vários painéis de que isso tem que parar agora. Cara, ficou muito boa essa página aí. Mas enfim, a Diana, ela não morreu, ela foi transportada para um outro lugar. E esse lugar é um ambiente totalmente congelado, destruído. E a Diana sente que tem algo estranho no ar. E ela começa a andar pelo planeta até que chega numa caverna. E então, atrás dela, aparece um Darkseid. E ele está segurando uma tocha enquanto pergunta para Diana se ela precisa de uma ajuda. E é nesse momento que termina a edição 3 e a gente começa a 4, onde tem toda essa polêmica aí do relacionamento da Diana com o Darkseid. Logo no início, o Darkseid fala que a Diana está confusa, mas que não culpa ela. A Mulher Maravilha, num primeiro momento, pensa que tudo isso é culpa do Darkseid e imediatamente parte para cima dele, atacando ele diretamente. O Darkseid é arremessado, mas ele não reage. Ele fica quieto o tempo todo. A Diana percebe isso e pergunta o porquê. E daí, nesses 3 painéis muito bons, o Darkseid diz que perdeu a vontade de lutar há milhares de anos atrás. É então que a Diana percebe que esse daqui não é o Darkseid que ela enfrentou. É um outro Darkseid de um outro multiverso. E assim, ó, isso daqui é um pouco confuso, porque dentro do lore do Darkseid na DC, uma das regras principais é que só existe um Darkseid. Não existem versões de multiverso do Darkseid, porque Apocalipse e Nova Gênesis não tá dentro da rede do multiverso. É quase que uma coisa paralela. Contudo, entretanto, todavia, por diversas vezes as histórias não respeitam isso, e a gente vê sim um Darkseid que é de outro universo. E aqui nessa HQ é um desses exemplos de que existe mais de um Darkseid ao redor do multiverso. O mais importante aqui é que o Darkseid diz que essa Mulher Maravilha não é a Diana dele. E sim, é revelado que esse Darkseid amou a Mulher Maravilha do universo dele. E a gente vê que esse Darkseid se sente totalmente devastado e solitário. Acontece que eles estão em Apocalipse,
mas todo o planeta foi devastado pela sua ganância de poder. E é então que acontece um flashback e o Darkseid começa a explicar como que tudo isso aconteceu nessa Terra aí do Darkseid. E tudo começou com uma guerra, com ele invadindo a Terra para poder encontrar a equação da antivida. Mas acontece que durante essa batalha, ele conheceu a Mulher Maravilha desse universo. E essa Mulher Maravilha era muito sábia. E ela conseguiu convencer o Darkseid a parar a invasão e meio que realizar uma trégua entre os dois. E a partir daí, essa Diana e esse Darkseid meio que viraram amigos. E a Diana meio que orientava o Darkseid a meio que virar um embaixador, para ele conseguir ser de fato uma ponte entre os dois mundos, mais ou menos como a Diana fez quando ela era amazona e foi pro mundo dos homens. E essa semelhança entre os dois acabou aproximando eles, e de uma amizade eles acabaram virando mais do que amigos. E o Darkseid, pela primeira vez na vida, acabou apaixonado por alguém. E vocês lembram do beijo que tava lá na capa? Pois é, ele aparece aqui, mas é só nesse painel super pequeno e mal tem um contexto, e não é a Mulher Maravilha que a gente conhece. É uma Mulher Maravilha de um outro universo. Contudo, apesar do Darkseid estar apaixonado pela Mulher Maravilha, ele ainda estava sedento de poder e queria a equação da antivida. A HQ revela que ele conseguiu encontrar essa equação da antivida, e na hora que ele iria usar, a Diana o convence a dar para trás e desistir do seu plano. O problema é que a equação da antivida tinha sua própria vontade. A equação da antivida meio que ganhou vida e virou uma entidade capaz de destruir tudo. O Darkseid chegou a lutar contra ela com a Diana, mas mesmo assim, a equação da antivida obliterou a Mulher Maravilha nos braços do Darkseid. E essa entidade da equação da antivida, ela meio que tinha uma personalidade, e ela acaba se vingando do Darkseid ao deixá-lo vivo dentro de Apocalipse sem mais ninguém, e por milhares de anos percebendo o seu grande erro, que foi se aliar à equação da antivida, traindo o seu verdadeiro amor, que era a Mulher Maravilha. E assim, ó, eu devo dizer que o desenvolvimento desse Darkseid até esse momento tá muito legal, e eu realmente consigo ver que isso daí seria um episódio da Liga da Justiça clássica. Os escritores dessa HQ, que são os mesmos do desenho clássico, eles realmente não perderam seu talento, eles sabem o que estão fazendo. Mas bem, o Darkseid ficou todo esse tempo em Apocalipse sozinho, e ele conta toda essa história pra nossa Mulher Maravilha. Contudo, chega um momento que ele coloca a mão no ombro da Mulher Maravilha, e a Diana, assustada, pensando que o Darkseid tá fazendo uma grande mentira pra trair ela, acaba socando o Darkseid e sai dali. A Mulher Maravilha não acredita no Darkseid. Ela pensa que esse Darkseid está mentindo para conseguir se aproximar dela e fazer algum plano mirabolante. E então ela simplesmente volta a caminhar por Apocalipse totalmente devastada, e é quando do nada aparece o Hades ali. Esse Hades apareceu em Apocalipse do mesmo jeito que a Diana foi teletransportada para lá. E nesse momento na HQ é bem legal porque eles fazem uma conexão com um episódio do desenho clássico da Liga, que é quando aparece o Hades e eles precisam enfrentar eles lá em Temícera. Então, por causa disso, acontece uma super luta da Mulher Maravilha com esse Hades. Mas esse Hades é extremamente poderoso, e chega um momento que ele pega a Mulher Maravilha pelo pescoço e fala, "So be it", e então começa a absorver o espírito da Mulher Maravilha. Quando parecia que não tinha nenhuma chance para a Mulher Maravilha escapar disso, surge o Darkseid, e ele aparece com um socão falando, "De novo não! Nunca mais!" E ele usa sua sanção ômega em cima do Hades, que consegue segurar com uma mão. E é então que é revelado que esse Hades não é o Hades de verdade, é a própria equação da antivida. E o Darkseid luta pela sua vida para proteger essa Diana. É então que a Mulher Maravilha entende que ele não estava mentindo o tempo todo. Ele estava lutando por ela e estava morrendo. Percebendo que ela agiu errado e com preconceito por causa desse cara ser o Darkseid, ela decide ajudá-lo. Imediatamente ela usa suas pulseiras e consegue meio que afastar essa equação da antivida dali. Mas acontece que o Darkseid é ferido gravemente nessa batalha. O Darkseid então, nos braços da Mulher Maravilha, diz que é tarde demais para ele, mas que não é tarde demais para a Diana, e que ela pode escapar. A Diana chora, e com um dedo o Darkseid tira suas lágrimas de seu rosto. Ele morre,
ao lado de uma Mulher Maravilha que ele tanto amou. A Mulher Maravilha percebe que aquele Darkseid realmente amava uma Diana. Ela lamenta a morte dele e chora, não por um monstro, mas por um homem. E então, do nada, atrás dela, surge uma Liga da Justiça, que na verdade é uma Liga da Justiça de uma outra Terra, acompanhado do Superman da Terra da Diana. E eles estão ali para salvar a Diana desse planeta. Terminando assim essa edição dessa HQ. E cara, eu fiquei realmente surpreendido com essa história. Eu achei que foi muito bem conduzido essa introdução desse Darkseid, ele contando toda essa história e no final se sacrificando pela Diana. Ao ler toda essa história, eu imaginava como um episódio do desenho da Liga da Justiça e eu assistindo lá nos anos 2000. A temática fecha, eu achei que ficou tudo certinho. Não achei nem um pouco exagerado ter uma Mulher Maravilha de um outro universo que acaba se apaixonando pelo Darkseid. Achei que ficou tudo muito bem conduzido. O único ponto realmente mais polêmico dessa história fica por conta mesmo da capa. Porque assim, ó, realmente precisava ter uma capa que o Darkseid beija a Mulher Maravilha? Isso daí eu realmente não sei. Fica realmente a polêmica. O fato é que essa história eu realmente achei que ficou muito boa. Mas assim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Foi polêmica, não foi polêmica, foi tudo isso, eu tô exagerando? Comentem aqui embaixo. No mais, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o nosso vídeo, né, da morte do Darkseid. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!